Quero convidar você nessa noite a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Enquanto a gente vai localizando o texto, eu quero nessa noite falar da minha alegria, da minha gratidão por estar aqui com vocês. Que o Senhor Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos os irmãos, a todos os jovens, que o Senhor continue lhes dando graça, força. E eu vim para cá hoje pensando, nossa, que sábado frio, mas hoje não é sábado, né? Hoje ainda é quinta-feira, Jesus amado. Mas nós estamos alegres de estarmos aqui nessa noite. Que o Senhor continue abençoando a vida de todos os irmãos que nos recebem aqui, ao pastor dessa casa, todos os coordenadores, em especial ao pastor Adilson, que é coordenador e é meu sogro. Deus abençoe, sogro, a sua vida, minha sogrinha que eu estou vendo ali também. Deus abençoe. Eu quero nessa noite dividir com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu desejo ser fiel a Deus sobre aquilo que Ele vem ministrando a minha alma nos últimos dias. Você que encontrou o capítulo de número 9, pode dizer: eu achei? Muito bem, nós vamos ler a partir do versículo de número 38. Antes, porém, eu quero de maneira breve apresentar para vocês dois materiais que eu trouxe aqui, caso você queira adquirir. Esse livro, Põe-te em Pé, prosseguindo após um trauma, é o meu primeiro lançamento. Esse livro eu lancei no final do ano de 2022. E esse livro aqui, irmãos, tem sido uma bênção. Ele já tem alcançado milhares de pessoas. Para a glória do nome do Senhor, nós já perdemos a conta de quantos exemplares foram distribuídos. Esse livro tem abençoado muita gente. É um livro que fala sobre fé, sobre esperança, sobre crer e continuar crendo, independente da circunstância. E esse livro aqui, ele é fruto de uma experiência que eu vivi com o Senhor. No ano de 2021 eu sofri um acidente. Esse acidente quase me desenganou, mas Jesus chegou primeiro e me deu vida. Então, esse livro aqui, eu conto dentro desse livro o testemunho, eu conto o que eu vivi com o Senhor, as experiências que eu vivi com o Senhor depois do acidente também. E esse livro tem abençoado muita gente. Esse título aqui, Põe-te em Pé, é uma palavra que o Senhor declarou ao profeta Ezequiel, quando Ezequiel estava na Babilônia. Ele disse assim: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo, e te farei saber as minhas palavras. E a Bíblia diz que houve céus abertos, e Ezequiel viu a glória de Deus. Então, em momentos de muita angústia, de muita dor, Deus ainda pode abrir os céus sobre você. Esse livro aqui fala sobre isso, sobre continuar crendo, sobre crer na palavra de Deus, acreditar nas promessas dele e permanecer olhando para Jesus. Esse livro é uma bênção, irmãos. Muita gente é abençoada com esse livro. E algo curioso que acontece desde o dia em que eu lancei, as pessoas sempre me procuram dizendo duas coisas. Algumas dizem assim: Deus falou muito comigo. E outras dizem assim: eu senti a presença de Deus lendo esse livro. Então é um livro profético para abençoar a sua vida, tá bom? Esse outro livro aqui é o meu último lançamento, Propósito, Uma Vida no Altar de Deus. É o meu último lançamento. E esse livro aqui, ele é diferente do Põe-te em Pé. Ele é um livro devocional. E é um passo a passo de devocional mesmo. Esse livro não é dividido em capítulos, ele é dividido em semanas. Então dentro desse livro tem semana 1, 2, 3 e 4 semanas, um mês de propósito. E eu vou dar um spoiler aqui só para você entender um pouco do conteúdo desse livro. A primeira semana é a semana sem Bíblia, sem comida. O que é isso, Isabela? Enquanto não ler a Bíblia, não pode comer nada. Isso aqui nos traz a ideia de trazer à nossa realidade, ao nosso dia a dia, a cultura do devocional. Porque quem faz devocional, quem já tem a prática do devocional, sabe a importância que ela tem. Quem faz devocional sabe que um dia sem ler a Bíblia é um dia perdido. Quem faz devocional sabe o quanto é bom sentar na mesa, no sofá, na cama, no escritório, sei lá, abrir a Bíblia e ouvir Jesus falar. Então, esse livro aqui, para você que já tem a prática do devocional, é mais uma ferramenta. E para você que não sabe fazer devocional, ainda não conseguiu, esse livro aqui vai te ajudar.
e vai te ajudar a romper. Então, a primeira página você vai encontrar a sugestão do propósito da semana. A segunda página é uma página em branco para você fazer a sua oração, o seu pedido a Deus. Tem 5 dias de devocional por semana. O 6º dia tem 2 testemunhos para edificar a sua fé, de gente de Deus, gente que viveu experiências maravilhosas com o Senhor. E no 7º dia a folha é em branco, porque quem vai escrever o testemunho é você. Então, esse livro também vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Esse livro aqui custa R$35, esse aqui custa R$40. Se você levar os 2, eu te dou um descontinho e fica R$70, tá bom? Eu aceito débito, crédito, Pix, parcela até o arrebatamento da igreja. Então hoje você só não leva se não quiser, tá bom? Capítulo de número 9, versículo de número 38. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se, Pedro partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento no andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Diga, ajoelhou-se e orou. Mais forte, diga, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, oh glória, e vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. E você pode dizer amém e glória a Deus por esta palavra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que conta para nós o nascimento, crescimento e desenvolvimento da igreja primitiva. Nesse livro aqui é o momento onde os discípulos de Cristo passam a ser os apóstolos da igreja. Há uma diferença muito simples entre discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que aprende. Apóstolo é aquele que é enviado. Quem é discípulo almeja um dia ser apóstolo. E quem é apóstolo sabe que sempre vai ter que ser um discípulo, porque sempre vai ter que estar disponível para aprender. Esse livro aqui também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos finalmente a manifestação plena do Espírito de Deus na terra, utilizando a vida de homens, utilizando a vida de pessoas para impactar, para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para pregar. Então é de fato um livro muito rico. E no capítulo de número 9, onde nós lemos, esse texto que a gente fez menção, é um texto bastante conhecido, que fala a respeito de uma mulher chamada Dorcas. Dorcas era uma mulher muito importante para a comunidade cristã local. Dorcas era uma mulher muito importante para a sua igreja. A Bíblia diz que ela era uma discípula, e é a única vez na Bíblia que você vai encontrar essa expressão, discípula, se referindo a uma mulher. Para você ver a importância que ela tinha. De fato, ela era alguém muito importante para o reino de Deus. Mas a pergunta é: o que Dorcas fazia para ser tão importante? A Bíblia diz que ela costurava e vestia as viúvas
e os necessitados. Veja, o instrumento de trabalho de Dorcas é uma agulha, e uma agulha é um instrumento pequeno, mas Dorcas vai provar que é possível fazer uma grande obra com um instrumento pequeno. Ela vai fazer grandes obras, e vai ser muito importante para a sua igreja. Só que em um fatídico dia, Dorcas adoece e morre. Os meus olhos, dentro desse texto, não se fixaram em Dorcas, mas se fixaram em Pedro, porque quem aparece para resolver o problema é Pedro. E quem é Pedro? Pedro é o impetuoso, Pedro é o de temperamento sanguíneo, Pedro é aquele que é muito intenso, mas na mesma intensidade que sobe, também desce. Pedro foi alguém que vacilou com Jesus. Pedro foi alguém que errou com Jesus. Um dia Pedro diz assim: Senhor, se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar, eu vou permanecer contigo. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. E assim aconteceu. Pedro errou, Pedro vacilou, mas o Senhor Jesus é o Deus das novas chances, das novas oportunidades. Tudo que Jesus havia dito para Pedro antes do pé dele vacilar, antes dele cometer os erros, tudo que Jesus havia dito a respeito dele ainda estava de pé. Porque Jesus, ao contrário de nós, Jesus não sabe só do agora, Jesus já sabe do amanhã, Jesus já sabe das tuas quedas, Jesus já sabe das tuas vaciladas, mas Ele não chamou você baseado apenas em quem você é hoje. Ele chamou você porque, apesar de saber quem você é hoje, Ele também já sabe quem você será amanhã. É por isso que Ele te chamou, investiu, acreditou, fez promessa. Porque hoje o teu estado atual pode não ser o melhor, mas Ele já sabe quem você será. Quando Ele chama Pedro e diz: Pedro, 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 eu vou te usar, vou te levantar, você vai ser útil na minha obra. Ele já sabe que Pedro vai vacilar em algum momento, mas ele também já sabe qual será o final da história de Pedro. Jesus chama ele e ele vacila. Só que a Bíblia diz que depois da ressurreição, Jesus se encontra com ele novamente. Pedro estava envergonhado. Pedro achou que não era digno de falar com o Senhor. Você vai ver que Jesus aparece, Pedro está pescando, todos os pescadores estão ali, aí Jesus aparece na praia, eles vão até Jesus, colocam uma fogueira, está ali assando peixe, tem peixe na brasa, tem pão na brasa, e Pedro está em silêncio. Ele era o que mais falava, e agora está em silêncio, envergonhado. Mas Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? E ele não resiste: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus olha para ele e diz: então eu vou tirar a rede da tua mão e vou dar um cajado. A partir de agora, apacenta as minhas ovelhas. Era Jesus dizendo para ele: eu sei o que você fez, eu sei a queda, eu sei onde você caiu, sei o erro que você cometeu, mas mesmo assim eu continuo acreditando em você, eu continuo investindo em você, eu continuo depositando em você todo o meu bom tesouro. Glória a Deus, bendito o nome. Dos capítulos 1 ao capítulo 12, nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos um destaque para Pedro e para o desenvolvimento de sua chamada, de seu ministério. No capítulo de número 1, o dia da grande comissão, Jesus se reúne com os discípulos, que agora se tornariam apóstolos, e começa a dar a eles as últimas instruções, as últimas coordenadas.
a fim de que eles entendessem que agora era com eles. Jesus iria se retirar. Jesus dá as últimas instruções para eles, e a Bíblia diz, no capítulo de número 1, que eles começam a ver Jesus subir, ser assunto aos céus e desaparecer no meio das nuvens. Eles estão olhando para aquela cena e 2 anjos aparecem e dizem: varões galileus, o que é que vocês estão olhando? Este mesmo Cristo que vocês viram subir agora, certamente vocês verão de novo quando ele ressurgir em glória. Eles permanecem então no lugar onde Jesus mandou eles permanecerem, a saber, Jerusalém. E a Bíblia diz no capítulo de número 2 que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estando todos eles reunidos em um único lugar, veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e todos os que estavam dentro da casa foram cheios do poder de Deus, e línguas como de fogo eram vistas entre eles sendo repartidas, e cada um falava no idioma segundo o Espírito capacitava que eles falavam. Eles foram cheios do poder de Deus. No capítulo 2 eles recebem o Espírito Santo, e no capítulo 3 o Pedro vai pregar pela primeira vez, o primeiro sermão público de Pedro. Ele vai pregar e o texto diz que começa a levantar a mão: 1, 2, 100, 200, 500, 1000, 1200, 1700, 2000, 2300, 3000 pessoas levantam a mão e se rendem a Cristo na pregação de Pedro. Oh, aleluia! Ele recebeu tanto poder, tanta virtude, que até a sombra dele curava. Ele recebeu tanto poder, tanta virtude, que a Bíblia diz ainda no capítulo 3, que ele e João estavam passando em frente à porta chamada Formosa, e ali havia um homem paralítico, que estava paralítico há muito tempo. Pedro está passando ali, aquele homem vivia pedindo esmolas. Ele levanta a sua mão e pede uma esmola. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. O texto diz que na mesma hora aquele homem foi curado. Então veja, ele já não é quem era. Glória a Deus. Ele está vivendo o processo da transformação, da maturidade espiritual. A Bíblia revela, no capítulo 9, que Pedro estava indo de lugar em lugar, de cidade em cidade, visitando os santos, instruindo a igreja. Era como se Pedro fosse agora o pastor presidente, e o pastor presidente precisava dar uma assistência para as igrejas locais. Então ele está indo a muitas cidades, a muitas regiões, a muitos lugares, e ele chega em uma cidade chamada Lida. Em Lida tinha um homem paralítico há 8 anos. Pedro olha para ele e diz: Enéas, Jesus te dá saúde. E aquele homem é curado. O texto diz que houve grande alegria em Lida. Muitos creram no Senhor. Em Lida há uma celebração. Todos estão celebrando a chegada de um grande homem de Deus. Todos estão celebrando a chegada de um grande pregador. Todos estão celebrando a chegada de alguém que foi um dos 3 mais chegados de Jesus. Todos estão celebrando a chegada dele, celebrando, de repente, num culto de poder, mas a 15 quilômetros de distância, em uma cidade chamada Jope. Enquanto em Lida havia celebração, em Jope havia luto. Enquanto em Lida havia alegria, em Jope havia tristeza. Enquanto em Lida as pessoas estavam ovacionando, adorando, glorificando, em Jope as pessoas estavam chorando, porque agora uma mulher importantíssima para a comunidade cristã e para a igreja local de Jope havia morrido. Em Jope se ouve a notícia: Pedro está na região. Porque de Jope para Lida eram apenas 15 quilômetros. Era relativamente perto. Pedro está na região. Então, os irmãos de Jope mandam 2 irmãos até Lida para chamarem Pedro. Diga para ele vir, e vir depressa, porque Dorcas já estava morta
Então a cerimônia fúnebre estava começando. Primeiro, eles lavavam o corpo. Segundo, colocavam o corpo num quarto alto para ser velado. Terceiro, as carpideiras e quem tinha consideração pela pessoa começava a chegar para chorar diante do corpo. E quando acabava o tempo do choro, era sepultamento. Dorcas já estava no quarto alto. As mulheres já estavam chorando pela morte dela. Então os irmãos dizem: diga para que ele venha depressa, porque o próximo passo é sepultamento. Se ele não chegar a tempo, não há mais o que fazer. Só que preste atenção, e aqui está a mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite. Pedro vem de uma maratona de poder, de manifestação de graça, de poder. Ele está curando em nome de Jesus, está pregando em nome de Jesus, está batizando em nome de Jesus, está salvando em nome de Jesus. Só que Pedro ainda não ressuscitou ninguém. Os irmãos de Jope estão chamando Pedro para que ele resolva uma causa. Que causa, Isabela? A morte de alguém. A única maneira de resolver a morte de alguém é ressuscitando essa pessoa. Então os irmãos de Jope estão dizendo: Pedro, venha, porque nós precisamos de você e do poder que você carrega para ressuscitar Dorcas. Mas no currículo de Pedro não consta a ressurreição. No currículo de Pedro não se encontra nenhuma ressurreição. Então Pedro está entrando em um ambiente totalmente novo, que ele não conhece, que ele não domina. Ele já curou muita gente, já pregou para muita gente, já fez a oração da salvação para muita gente, mas ele nunca havia ressuscitado ninguém. Então o ambiente aqui é completamente novo. Pedro está indo para Jope para cumprir um propósito divino. E eu não sei se Jope te lembra alguém, mas a cidade de Jope até esse momento era conhecido como a cidade dos fugitivos. Lembra? Jonas vai para Nínive. Ao invés de ir para Nínive, ele compra passagem para ir para Jope. E os marinheiros que estavam indo para Jope e que levaram Jonas em seu barco perdem toda a sua carga por causa de um rebelde. Então a cidade de Jope tem uma fama, lugar para onde vêm os fugitivos. Só que Pedro não está indo para Jope para fugir. Pedro está indo para Jope para cumprir um propósito. Isabela, não entendi, vai entender. A primeira coisa que o Senhor vai fazer com a ida de Pedro até Jope é mudar a fama daquele lugar. Porque o que antes era conhecido como lugar dos fugitivos, agora será conhecido como lugar de um grande milagre. Pega na mão de alguém agora, se você puder fazer isso. E se essa pessoa vier pegando a sua mão com aquela mão mole, sem expressão, aperta a mão dela. Isso. Diga para essa pessoa que está perto de você, a quem você está segurando na mão, diga para ela: o Senhor vai usar a sua vida para mudar a fama de alguns lugares. O Senhor vai usar você para mudar a fama de alguns ambientes. Eu vou além, o Senhor vai usar você para mudar a fama da tua família. O teu histórico familiar será mudado a partir de você. Todo mundo que ia para lá sabia, está indo para fugir, mas Pedro está indo para cumprir um propósito. Era Deus dizendo para ele: eu vou usar você para quebrar esse negócio. Eu vou usar, todo mundo fala, quem vem daquela família, naquela família ninguém fica casado, naquela família todo mundo se divorcia, naquela família ninguém consegue concluir o ensino superior, naquela família todo mundo é fracassado. E o Senhor está dizendo: e se eu quiser usar você para acabar com essa fama, e se eu quiser usar você para inaugurar um novo ciclo na tua família? Não tinha doutor nessa família até você. Não tinha ninguém para representar essa família até você chegar. Ele não está indo para fugir, ele está indo para cumprir um propósito. Ele está indo para Jope.
E vou dizer de novo, no currículo de Pedro não tem ressurreição. Então o que ele está fazendo? Está indo fazer lá. Pedro está indo até lá com a consciência de que não é sobre o que eu faço, é sobre o que ele faz através de mim. Não é sobre o que eu tenho, é sobre o que ele tem. Tem gente aqui que fica apavorada com um desafio novo. Oh, meu Deus. Tem gente aqui que está batendo as pernas porque foi convidado para um desafio novo, para um ambiente novo, para um lugar novo. E o Senhor está dizendo, não é sobre o que você faz, é sobre o que eu quero fazer através de você. Não é sobre o que você tem, é sobre o que eu tenho e quero derramar sobre você. Não tenha medo, Pedro, de entrar em ambientes que você desconhece. Se for para cumprir o meu propósito, pode ir que eu estou indo com você. Se for para fazer a minha vontade, pode ir que eu estou indo com você. Se for para cumprir a minha palavra, pode ir porque eu estou indo com você. Eu sinto graça de Deus aqui para profetizar para alguém. Alguém está morrendo de medo desse desafio que foi convidado a participar. E o Senhor está dizendo, vai, porque quem vai à tua frente é poderoso. Vai, porque quem vai à tua frente é poderoso. Não é sobre o que eu faço, então eu não preciso me garantir no meu currículo. Não é sobre mim, então eu não preciso apresentar meu currículo para ninguém. Se tu soubesse quem está indo com você, você não estava temendo esses grandes que vão estar te esperando lá. Porque tem gente dizendo, Senhor, o que eu vou fazer lá? Lá só tem grande. O Senhor está dizendo, se tu soubesse o tamanho de quem está indo na tua frente, se você tivesse noção de quem está indo com você, Pedro vai, porque ele não está garantido no nome dele. Pedro vai, o ambiente é novo, o cenário é novo, ele nunca viveu aquilo. E ele vai, ele está sendo convidado para um desafio. E eu tenho dito isso, eu vou dizer aqui, desafios são portas de transição. Toda vez que Deus coloca um desafio na tua frente, é que Ele quer ver você, ou quer fazer você transicionar para um novo nível, para uma nova fase, para um novo estágio. Se Deus te colocou no meio de um desafio, para de pedir para Ele te tirar daí, porque é esse desafio que vai te preparar para a porta que Ele quer abrir para você. Ele te deu um desafio que parece maior do que você, e de fato é, mas não é sobre você. Aleluia! O Pedro vai, chega em Jope, aleluia, e ele sabe, não é pelo meu nome, não é pelo que eu faço. Vamos voltar lá para o capítulo de número 3. Quando Pedro cura aquele homem paralítico em frente à porta formosa, sabe o que acontece? As autoridades do povo prendem Pedro e João. E quando eles vão, capítulo de número 4, a partir do verso 5, eles vão para o meio do sinédrio e começam a ser interrogados. E o interrogatório dos grandes da cidade começa dizendo assim: com que poder, ou em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? Só que Jesus havia dito antes de morrer para os seus discípulos o seguinte: quando o meu Espírito vier sobre vocês e vocês não tiverem resposta, Ele falará por vós. Pedro é um simples pescador que está diante de homens grandes, de patente alta. Mas o texto lá no capítulo 4 de Atos diz assim: que Pedro tomou a palavra e começou a falar: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados acerca de um benefício feito a um homem enfermo e da maneira como ele foi curado, que seja do conhecimento de todos vós que no nome de Jesus
Era Pedro dizendo: não adianta vocês me chamarem aqui para perguntar se é no meu nome. O meu nome não tem poder para nada. O meu nome não faz nada. A minha mão não opera nada. Mas eu fui chamado por Ele. Eu fui levantado por Ele. Eu fui enviado por Ele. No nome de Jesus é que essas coisas estão acontecendo. Era Pedro antecipando a fala de Paulo aos Coríntios, quando disse: olha, nós temos um tesouro excelente, mas é em vaso de barro, para que a excelência desse poder não seja nossa, mas dele. Vieram homens o chamar. Um dos homens se chamava Jairo. E Jairo disse: Senhor, minha filha está muito doente. E no meio do caminho ele descobre que a menina morreu. Veja a semelhança. Não é coincidência, é propósito. Os únicos 3 que puderam acompanhar Jesus até a casa de Jairo e presenciar o milagre foram Pedro, Tiago e João. Então, aconteceu assim com Jesus. Mandaram chamar ele de onde ele estava. Aconteceu com Pedro. Mandaram chamar ele de onde ele estava. A menina na casa de Jairo estava morta. A mulher lá em Jope estava morta. Quando ele chegou dentro da casa, Jesus chegou dentro da casa, tinha muita gente lá, muita gente chorando, muita gente para ver o que tinha acontecido. Quando Pedro chegou também, as viúvas vinham e mostravam as roupas, chorando e pedindo misericórdia. Tinha muita gente ali. Jesus manda todo mundo sair. Pedro manda todo mundo sair. Jesus entra no quarto onde a menina está. Pedro entra no quarto onde Dorcas está. E até mesmo a fonética do milagre é a mesma, porque a filha de Jairo, Jesus disse: Talita cumi. E a Dorcas, Pedro disse: Tabita cumi. Então veja como não é tão novo quanto ele pensa. Isabela, não estou entendendo, você vai entender. Tudo que Deus faz a gente passar, todo desafio que Ele nos propõe, na verdade é uma repetição de cena de algo que Ele já nos deu a orientação de como resolver. Não estou entendendo, Isabela, vai entender. Por que você está chorando diante desse mar fechado, se você já viu essa cena antes e sabe o que fazer? Por que você está desesperado com as ondas batendo no seu barco, se você já viu essa cena antes e sabe o que fazer? Era Pedro entrando naquela cena e tendo um insight do que Jesus fez um dia. Eu já sei o que fazer. Jesus entra no quarto da filha de Jairo e libera a palavra: menina, levanta. Mas olha aqui a diferença. Eu vou acabar agora. Jesus era a sua própria fonte de poder. Pedro não é a sua própria fonte de poder. Por isso eu pedi para você repetir comigo no verso de número 40. Jesus chega e diz: menina, levanta. Pedro chega e ora. Aleluia. Pedro não pode chegar ordenando. Até porque o ambiente é novo. Então a autoridade para aquilo ele receberia naquele momento. Ele não pode chegar ordenando, ele precisa chegar orando. Aleluia. Presta atenção. Tem um conto que diz assim: 5 jovens foram a Londres para ouvir o príncipe dos pregadores, a saber, Charles Spurgeon. Eles chegam em Londres e a porta da igreja ainda está fechada. Eles chegaram cedo demais. Só que fazia muito frio em Londres, então eles ficam sentados nas escadarias da igreja, aguardando a hora do culto começar. E a história diz que um homem aparece e diz assim: vocês querem conhecer o aquecedor da igreja? Eles acham aquela pergunta um pouco estranha, meio esquisita, mas estava muito frio, então eles concordam. A história diz que esse homem começa a entrar com esses rapazes em algumas salas, e quando ele chega em determinada sala, ele puxa uma cortina, e dentro dessa sala tinham 700 pessoas de joelhos dobrados orando. Esse homem, que era o próprio Charles Spurgeon, olha para os 5 jovens e diz assim: este aqui é o aquecedor da igreja.
Se vocês me veem pregando com poder lá dentro, é porque tem 700 pessoas de joelhos aqui dentro. Se há manifestação de poder lá, é porque tem 700 pessoas de joelhos lá dentro. Se vocês veem grandes coisas acontecendo lá, é porque tem gente orando aqui dentro. O segredo, meu querido, minha querida, o segredo para o ano de 2024 não está na chave. O segredo não está no documento assinado. O segredo não está no advogado. O segredo não está em quem vai te abençoar. O segredo da igreja continua sendo o mesmo. A vitória da igreja está no mesmo lugar. Onde, Isabela? No joelho. A vitória da igreja continua no mesmo lugar, no joelho. Pedro está entrando para viver uma coisa nova, mas ele não pode se eximir de um tempo necessário. Que tempo, Isabela? O tempo da oração. Pedro já sabe, já entendeu e já discerniu. O que eu vou viver aqui é novo, mas eu não vou viver novidade sem oração. Eu não vou atravessar para um novo tempo sem oração. Eu não vou conseguir entrar sem oração. O Senhor está dizendo para nós aqui no ano de 2024: quer vitória? Ora. Quer porta aberta? Ora. Quer ver milagre? Ora. 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 Oração ainda é o aquecedor da igreja. A oração ainda é a cura para qualquer enfermidade. A oração ainda é a salvação dos perdidos. A oração ainda é a resposta. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a vossa terra. A oração ainda é o segredo da igreja. A oração ainda é o trunfo da igreja. Nós estamos em uma maioria de jovens, então eu vou adequar a linguagem a que o Espírito Santo está falando. Você quer porta aberta? Ore. Irmão, a gente sabe, mas sempre é bom lembrar: o segredo não é rosa ungida, não é água de Israel. O segredo da igreja ainda é oração. Quer resposta? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto. Põe a mão no ombro de alguém, deixa essa pessoa sentir o peso da tua mão. Põe a mão no ombro de alguém agora. Deixa essa pessoa sentir o peso da tua mão no ombro dela. Dá uma chacoalhada nela, nesse ombro aí, e começa a dizer para essa pessoa: o segredo ainda é a oração. O segredo ainda é a oração. O segredo ainda é a oração. Na oração tem livramento, na oração tem resposta, na oração tem bênção, na oração tem vitória. O segredo da igreja ainda é oração. Não tem um método novo, ainda é oração. Não é o algoritmo do Instagram, é oração. Não é o patrocinador, é oração. Não é o famoso, é oração. Não são os likes, é oração. Não é quem diz que vai colocar o teu currículo, é oração que vai abrir a porta. É oração que vai abrir a porta. É a oração. É a oração. É a oração. Oração ainda derruba gigante. Oração ainda faz muralha cair. Oração ainda derrota exército inimigo. É a oração. Olha para quem está perto de você, mas aqui ó, faz disfarçado, que é para ninguém ver, faz disfarçado, fala assim ó: ora, 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 ora.
Isabela, eu vim buscar a chave da minha vitória. Vou te dar a chave da tua vitória. Tem 6 letras. Oração. 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 Isabela, meu sonho é sentar na faculdade, naquela cadeira. Oração. Isabela, eu quero casar, mas não tenho dinheiro. Oração. Isabela, eu queria fazer um intercâmbio, mas meu pai não consegue nem pagar o aluguel. Oração. Isabela, eu queria viver algo poderoso. Oração. Isabela, eu quero ser usado. Oração. Meu irmão, pode cantar muito, pode pregar bem, pode ser profeta, mas precisa da oração para existir. Precisa da oração para viver. Precisa da oração para ficar de pé. Crente que não ora, o diabo engana. Crente que não ora, o diabo brinca. Crente que não ora, o diabo faz arruaça. Mas eu quero declarar: as portas da igreja, do inferno não prevalecerão contra a igreja que não para de orar. Fique de pé, fique de pé. Alamando revassia. Elebara shurika lava subria. Você está saindo desse culto preparado para viver 2024. Preparado para viver qualquer desafio que apareça na tua frente. Munido, preparado, cingido. Oração. 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 O departamento vai ficar de pé por causa da oração. Quero fazer algo com vocês e vou terminar. Junta com alguém que está do seu lado agora, de 2 em 2. Fica de frente para a pessoa, de 2 em 2. Isso, fica de frente, pega na mão. Isabela, não tem intimidade para ficar de frente com quem está do meu lado. Peça licença e fique de frente do mesmo jeito. Se nós andarmos na luz como ele andou, temos comunhão uns com os outros. Então peça licença e diga: licença. Isabela, aqui no banco a conta não fecha, não dá para ser de 2 em 2. Pode ser de 3? Pode, mas no máximo 3. Não é para fechar corredor, não é para fazer nada. Fica de frente para essa pessoa que está aí perto de você. Pega na mão dela, o que é isso? O que a gente vai fazer, Isabela? Orar. O texto diz que Pedro dobra o joelho e ora. Recebe poder e autoridade. A Bíblia não diz qual foi a oração que ele fez. A Bíblia só diz o resultado que ela provocou. Tabita, levanta. E Dorcas abriu os olhos. Estava morta, mas a oração provocou um milagre naquela casa. Nós vamos orar aqui. Você vai orar por essa pessoa que está perto de você agora. Mesmo que você não saiba qual é a luta, a dificuldade, a questão, a saída, o que ela precisa, mesmo que você não saiba, você vai orar por ela. Só que antes da gente começar a orar, eu preciso perguntar se tem alguém aqui nessa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus, mas que entendeu o poder da unidade da igreja, entendeu o poder de fazer parte do corpo de Cristo, e entendeu a singularidade que você carrega. Como assim, Isabela? Para o Senhor você é único. Ninguém te substitui, porque como você, Ele só fez você. E por ser único, você também é uma peça que faz parte da instituição e do organismo igreja.
A igreja não sou eu, meu irmão, a igreja somos nós. Ninguém é igreja sozinho. A igreja é um corpo, com vários membros, mas um corpo. Por isso, se tem alguém aqui nessa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus, mas que compreendeu, eu sou importante para o Senhor, para o reino de Deus, não vá embora sem refazer a sua aliança com Cristo. Vem até a frente que nós vamos orar por você. Você que entrou aqui talvez nunca aceitou ao Senhor, recebeu Jesus, nunca fez parte da igreja antes, mas também já está entendendo que você não veio aqui à toa. Você veio porque você faz parte disso, e Jesus quer fazer um milagre na tua vida, na tua história. Se você está aqui e veio a convite de alguém, saia do seu lugar e venha até a frente se você deseja reconhecer ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Talvez você pode estar dizendo assim no seu coração: Isabela, eu não vou hoje porque eu não estou pronto. Quando eu estiver pronto eu vou, porque eu quero servir a Deus direito. Isso aí é mentira de Satanás para te enrolar. Você não tem que vir pronto. Jesus não te chama pronto, até porque quem te prepara é Ele. Ele não quer você pronto. Ele está dizendo para alguém: vem do jeito que você está e eu vou fazer a obra na tua vida. Você que convidou alguém, essa pessoa está aqui nessa noite. Pergunta para ela: você quer ir lá na frente? Se você quiser eu vou lá com você, eu fico lá com você, eu oro com você. Você que chamou pai, mãe, tio, tia, avô, amigo, primo, e sabe que essa pessoa ainda não tem uma aliança com Cristo, ou que talvez está afastada, vá até essa pessoa e diga: se você quiser eu vou lá na frente com você. Não precisa ficar com vergonha que eu vou ficar lá. Você vai receber a oração, mas nessa noite o Senhor vai fazer uma obra na sua vida. Você não veio aqui por acaso, você não é obra do acaso, você não está na mão do aleatório, você está na mão de Deus. E o Deus que te trouxe aqui está dizendo: é hora de viver uma nova história, é hora de viver um novo ciclo, é hora de viver uma novidade. Alguém aqui entre nós nessa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor, ou que talvez nunca recebeu Jesus, mas nessa noite está com o seu coração fervendo e dizendo: Isabela, eu quero entregar a minha vida, eu quero que Jesus guie, que Jesus transforme, que Jesus faça. Eu quero, Isabela, eu estou cheio de erros, eu também, irmão, eu estou cheio de pecado, eu também, mas oh glória ao nome de Jesus, mas nessa noite eu quero pertencer a Jesus. É muita boca para pouco glória. Jesus está salvando na casa. Aleluia. Quem pode adorar a Deus? Levanta a mão. Adore ao Senhor, porque Ele salvou nesta noite. Aleluia. Aleluia. Onde está a segunda pessoa que entrou aqui nessa noite, talvez afastado, talvez entristecido, chateado, mas que entendeu que Jesus tem um plano na sua vida, e Ele não te trouxe aqui à toa. Você não veio por vir, você não veio só porque alguém te chamou, você não veio só porque alguém te convidou, você veio porque Jesus está dizendo: eu tenho um plano na sua vida, e eu quero começar a trabalhar em você. Há mais alguém aqui nesta noite? Oh, aleluia. Há mais alguém aqui nesta noite que vai dar esse passo de fé para Deus? Isabela, eu vou aceitar Jesus no meu coração, aqui no meu lugar, tá bom? Não. Isso quem inventou não foi a Assembleia de Deus, não, irmão. Foi Jesus que falou: é necessário que os homens me confessem diante dos homens, para que eu os confesse diante de meu Pai e dos anjos. Então, para receber Jesus tem que fazer confissão pública. E confissão pública é fazer o que essa moça fez: sair do seu lugar e vir até a frente. E os anjos já estão celebrando, já está tendo festa no céu, porque um pecador se arrependeu e recebeu a salvação. Hoje ele está dizendo para o Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Há mais alguém aqui nesta noite? Vamos fazer o seguinte: eu vou entregar o microfone para o pastor.
Todo mundo vai fazer isso, os jovens, os salvos, todo mundo, que é para ninguém ficar com vergonha. Olha para pelo menos 2 pessoas que estão perto de você e diga assim: você quer ir lá na frente? Eu vou com você. Isabela, mas quem está do meu lado é minha regente, não tem problema. Se for salvo vai dar glória, vai dizer aleluia, glória a Deus. Mas é só para que ninguém fique constrangido nessa hora e para que todos entendam que tem a oportunidade de receber nova vida em Cristo. Não, mas não pergunta e volta para o lugar, pergunta e fica olhando para ver a resposta. Se essa pessoa olhou para o chão, disfarçou, deu aquela risadinha sem graça, agora é hora do missionário que mora em você pegar no braço dela. Você não vai arrastar ela para cá não, mas você vai pegar no braço dela e dizer assim, ó: se você quiser, eu estou indo agora com você lá na frente. Se você quiser, a tua hora de viver uma nova história. Se você quiser, a porta da salvação está aberta e Jesus está dizendo para você: passa por ela, passa por ela, passa por ela, passa por ela. Estende as suas mãos para cá. Eu vou orar com vocês. Aleluia. Pega na mão aí do seu pai. Eu não esqueci não da gente orar. Glória a Deus. Era só para ver se você estava ligado. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela Ana. Você está recebendo, está voltando. A Ana está voltando para Jesus. Quem pode adorar a Deus pela vida dela? Quem vai orar pela Ana hoje? Quem vai pedir para Jesus abrir muitas portas para Ana? Isso, tá vendo, Ana? Esse ano é o ano da tua vitória. Nós vamos orar pela Ana e você vai orar por essa pessoa que você está segurando na mão agora. Não precisa esperar eu não, pode começar a orar. Faça-nos, ó Deus, uma vez mais capaz. Isabela, eu não sei do que ela precisa. Fala isso para Jesus. Senhor, eu não sei do que ela precisa, do que ele precisa, mas o Senhor sabe. Senhor nosso Deus, nós queremos te glorificar nessa noite. Queremos te adorar e bendizer o teu santo nome pela beleza da tua santidade. Queremos render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus, nesta noite nós queremos apresentar diante do Senhor a vida da Ana. Senhor, a Ana nessa noite está vivendo um recomeço em ti. Abra portas para Ana, Senhor, neste ano de 2024. Ajuda a Ana a firmar os seus pés. Senhor, não permita que nada venha para entristecer o coração dela, mas começa, Senhor, a restaurar e a fazer a sua obra na vida da Ana. Deus, eu peço ao Senhor agora, escreve o nome dela no livro da vida. Dê a ela, Senhor, o passaporte para morar no céu, assim como o Senhor já fez conosco. Faça com ela nessa noite. Alcança a vida desse jovem, dessa jovem, desse menino, dessa menina, desse homem, dessa mulher, e começa a restaurar, começa a restaurar, começa a restaurar. Quem tem línguas, ora em línguas. Quem fala em línguas, ora em línguas agora. Começa a trabalhar, Senhor, aqui. Começa a fazer a tua obra neste lugar. Começa a transformar os cenários. Começa a entrar, Senhor. Começa a fazer. Por intermédio da oração vai ter vitória. Por intermédio da oração vai ter vitória. Por intermédio da oração vai ter vitória. Dá um abraço nessa pessoa e diga para ela: esse ano tem vitória. Dá um abraço, diga: este ano tem vitória.